Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa. E hoje nós vamos ver se nós damos continuidade ao e-mail de João Paulo Cordeiro, que ele ficou apavorado com o Apocalipse. E eu terminei o programa passado dizendo que não devemos encarar o Apocalipse como uma obra catastrófica, dantesca, onde só tem coisas ruins. É preciso que a gente saiba que o Apocalipse tem um princípio, um meio e um fim. E que é uma obra que foi trazida por Jesus a João em êxtase, mediunicamente desdobrado na ilha de Pátimos, e que ali ele recebeu de Jesus conforto, alento e esperança. Mas aquela época era uma época terrível, que o imperador Domiciano dava, eu diria assim, cabo ou realizava todo o seu tiranismo na ideia de que ele era Deus, e quem não dissesse que ele era Deus seria punido com a própria vida. E que João foi um dos exilados na ilha de Pátimos, porque era um líder religioso da cidade de Éfeso, ali na antiga Anatólia ou Ásia Menor. E as comunidades fundadas por João, que foram 7, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia, e eu estou esquecido da outra, mas são 7, e daqui a pouco eu passo para vocês a outra que escapuliu agora na minha memória, mas que a primeira preocupação de Jesus foi trazer esperança e alento para essas comunidades. Porque à medida que João estava recluso na ilha de Pátimos, exilado, todos os cristãos daquelas comunidades, nas diversas cidades onde elas foram fundadas, começaram a desanimar, como se dissesse: o nosso líder está preso e nós vamos cuidar da nossa vida, e a espiritualidade começou a cair entre eles. A perseverança, a presença de João como líder que era, deixou um vazio, uma lacuna muito grande, não preenchida por ninguém. E apesar de João ter dado toda aquela condição deles perseverarem em nome de Jesus, eles foram perdendo a esperança em virtude da perseguição, e muitos foram abraçando costumes pagãos das cidades onde eles viviam. Então o Apocalipse tem uma parte que é literal e direta, é uma literatura sem, vamos dizer assim, sem sentido oculto nem figurado, que são as 7 cartas que João psicografou, ditada por Jesus, uma para cada comunidade. Essas são chamadas de psicografias diretas, porque o Apocalipse tem uma linguagem figurada através de imagens, candelabros, taças, selos, cavaleiros, estrelas, dragões, serpentes e assim sucessivamente, porque é uma linguagem, para quem não conhece, a linguagem apocalíptica é uma linguagem judaica, não é cristã. Por quê? Porque os cristãos do cristianismo nascente, a maioria era judeu. Então Jesus trouxe uma literatura que eles conheciam como judeus e que o romano não conhecia. Então, aqueles exemplos, aquelas citações, aquelas mensagens vindas através de besta, de numerologia, de tudo, vem de Daniel, de Ezequiel, de outros, de Jeremias, de outros, médios daquela época, que eram os profetas, que tiveram, Daniel,
é outro médium, o profeta apocalíptico, que traziam previsões através de simbologia. Por isso que o Apocalipse é tão difícil de ser compreendido, de ser entendido. Então, eu gostaria de hoje ver se a gente conseguia fazer alguma colocação nesse sentido, sobretudo lembrando a vocês que nos assistem que o Apocalipse é composto de várias faculdades mediúnicas. A faculdade de desdobramento, de vidência, audiência, psicografia, porque João diz, como eu já falei, que logo no início ele diz que ouviu uma voz que falava e dizia: tudo que ouvides e vedes, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. Então veja que o primeiro objetivo do Apocalipse, objetivo direto, porque ele tem um objetivo mais amplo, que era o quê? Esperança, era confiança de que eles não estavam sós. Por isso que Jesus vem, através de João, trazer como primeira mensagem as comunidades que estavam vivendo disenções, interferências como Sardes. Eu não sei se eu falei em Sardes, nas 7 comunidades que eu citei, mas Sardes estava tendo uma influência direta de pessoas do meio da comunidade, colocando aquela comunidade em situação atípica e antagônica à vontade de Jesus. Então nós vamos falar disso de uma forma resumida, porém é importante que essa primeira parte, porque a palavra Apocalipse, eu já falei para vocês, Rizaion em hebraico é visão espiritual, que o grego chama de Apocalipse, revelação. E foi João o escolhido para isso. João foi, como Jesus disse para Ananias, que Paulo era um instrumento, que muita gente traduz como vaso escolhido do alto, ou instrumento de escola. Assim como Paulo foi instrumento de escola, João foi escolhido ainda em vida por Jesus para permanecer e esperar. Se você ler João capítulo 21, versículo 20 a 22, tem lá essa informação. Pedro, voltando, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Aquele que na ceia reclinara sobre seu peito a sua cabeça e perguntava: Senhor, quem é que vai te enganar? Ou que vai te entregar? Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e ele? Olhando para Jesus, para João, perguntou. Jesus lhe disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quer dizer, João já foi escolhido por Jesus para ficar. Que de todos os discípulos, depois que Jesus morre e se transforma em apóstolo, foi o único que não foi Marte, foi João, mostrando que houve realmente uma escolha especial de Jesus para que ele viesse, na época que João estava recluso, o exilado em Patmos, trazer essa mensagem maravilhosa para o final dos tempos, que o grego chama de escatologia, que é a ciência que estuda as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Jesus preservou João para receber tudo isso e distribuir como alento àqueles que estavam nas comunidades fundadas por ele. Então, a visão mais típica que a gente tem lá em Patmos, na gruta, é aquela de que João está deitado, Prócoro escrevia tudo que ele via, que ele ouvia, porque Jesus diz assim: tudo que vedes, como eu já falei, e ouvides, escreve e envia às 7 comunidades. Então, quando você chega na ilha de Patmos, naquelas lojas de souvenirs, na catedral, na igreja de João Evangelista, em todas aquelas regiões onde se recorda, porque lá em Patmos, João é chamado de o teólogo. João, o teólogo. É o nome dele, o nome que as comunidades cristãs
sobretudo a Igreja Ortodoxa grega, o qualifica. Por causa, logicamente, da profundidade, da espiritualidade que tem o seu evangelho e, mais precisamente, o livro do Apocalipse. E eu costumo comparar o Apocalipse a um grande iceberg, que a gente conhece uma parte, mas o principal está oculto. E todos nós devemos trabalhar com humildade, sem querer achar que é o dono da verdade, sem impor a nossa verdade, mas dizer que a gente tem que ter muita humildade ao procurar interpretar um livro como esse. Porque entre o Gênesis e o Apocalipse há um interrelacionamento. Por quê? Porque você tem sonhos no Gênesis, você tem visões, e o Apocalipse tem bastante visão, sonhos. Nós temos no Gênesis de Moisés, José do Egito, que interpretava sonhos do faraó, então era um médium de qualificações oníricas. E o Apocalipse tem João. Você ainda tem na primeira revelação, fora do Gênesis, você tem Jacó, no Gênesis, com aquela visão da escada entre os dois planos, espiritual e material. E você tem Daniel, famoso profeta do exílio, que também tem as suas literaturas ou as suas visões baseadas em símbolos. Portanto, você vê que há um entrelaçamento entre o Gênesis, ou o Velho Testamento, ou Primeira Revelação e o Apocalipse, muito grande, com os seus médios da Primeira Revelação e com o último do médio, que foi João o Evangelista. A maioria das coisas abordadas no Apocalipse, elas estão presentes nos livros da Primeira Revelação. Então nós vamos continuar com essas explicações e vamos fazer o possível para que a gente resuma isso, pelo menos nesse programa e no próximo, porque o assunto é longo, é inesgotável. Eu não posso dar um curso de Apocalipse pela TV, mas a gente levanta pontos para a nossa reflexão. Não saia daí que nós retornaremos na segunda parte. Até já. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.